O nosso protagonista, chamado Yu, acabou descobrindo que possui uma doença terminal sem cura. Após isso, ele se trancou no seu quarto e passou o resto da sua vida jogando um jogo chamado Inner Lunatic. Para sua surpresa, após morrer, ele acaba reencarnando dentro desse jogo. Entretanto, ele estava no corpo do jovem mestre chamado Kinox, o vilão da história. E para piorar, ele tinha um efeito negativo chamado Tempo Limite, com seus dias de vida contados. Agora, com seu conhecimento, ele vai ter que encontrar uma forma de sobreviver neste novo mundo. Esta é a parte 9. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após salvar Eleanor, se encontra com a princesa e sua ajudante. Após discutirem, Vernon chega dizendo para pararem de brigar entre si. Yu pergunta se o teste acabou e Vernon confirma, explicando que todos os testes foram interrompidos. Em seguida, Yu mostra a pedra que conseguiu. Vernon diz que nunca achou que alguém conseguiria pegar um cristal negro e que ele pode ser mais impressionante do que esperado, destacando o fato de que Yu é cheio de surpresas. Então, Vernon anuncia que o estudante melhor colocado na admissão será Kinox Renabo, que obteve o cristal negro, e aqueles que obtiveram o cristal roxo dividirão o segundo lugar, questionando se alguém tem alguma objeção. Em seguida, a princesa comenta que o ataque do andarilho da noite acabou de acontecer e pergunta se ele estava levando em consideração para o teste, pois ela não acha que um monstro como aquele deveria estar neste lugar. Devido a isso, eles precisarão de uma boa explicação. Vernon diz que haverá uma investigação em relação a este ataque, embora ele saiba que isso não é uma boa explicação, já que vidas estavam em risco, mas eles irão preparar uma compensação para a cadete Eleanor, e que Knox receberá uma recompensa especial por salvá-la. Yu rapidamente diz que não precisa disso, pensando que vai evitar se envolver ainda mais com Eleanor. Não importa o quão estranhas as coisas estejam por causa do protagonista nem existir neste mundo, isso não é certo. Mais importante, se ele recebesse uma recompensa agora, ele teria que reconhecer que foi para ajudá-la de propósito, e por isso precisa evitar ao máximo mal-entendidos. Após isso, Eleanor pergunta por que ele a salvou, e Yu pensa que isso é ruim, mas sabia que as coisas estavam indo bem demais. Rapidamente ativa o gênio da atuação e responde que só estava eliminando um monstro e que por acaso ela estava perto dele. Yu pensa que esses eventos não serão coisa boa. Eleanor, assim como seu apelido Raposa da Riqueza sugere, é fria e calculista. Ela também acredita que tudo no mundo, incluindo a devoção de alguém, pode ser comprado. Após esses eventos, Eleanor se questiona porque aquele cara a salvou, e ele até rejeitou a recompensa que o instrutor ofereceu. Ele disse que só estava eliminando um monstro e por acaso ela estava perto dele. Ela sabia que isso era uma mentira descarada. Outro homem comenta que duvida que ele quisesse dizer algo com aquilo, pois ela havia dito que aquela pessoa era um bom para nada. Eleanor, porém, diz que duvida disso, que aquilo era uma mentira. Aquele cara devia ter outros motivos, e ela acredita que precisa investigar isso. O homem confirma que irá investigar, mas Eleanor diz que não, que ela mesma irá cuidar disso. Se descobrissem que estavam investigando a família Renhabo, eles não deixarão passar. Voltando para Yu, Lovilha pergunta se ele estava bem, pois parecia estar muito pálido, questionando se estava com frio nas extremidades de novo. Yu diz que já estava curado disso há algum tempo, pedindo para ela não se preocupar. No entanto, ele pensa que isso era preocupante, pois alguém teria que fazer o papel do protagonista eventualmente. Isso era necessário para que ele recuperasse as suas memórias e encontrasse aquele que lhe mandou a mensagem misteriosa. Assim, ele não podia permitir que variáveis inesperadas acontecessem, mas Kinox, a pessoa que ele estava possuído, era o vilão. Logo em seguida, ele pensa que havia uma solução para isso. Era isso mesmo, o único jeito de fazer o papel de vilão e de protagonista nesse mundo maldito. Em outro lugar, uma mulher havia eliminado vários monstros, e em seguida o homem chega e a chama de Senhorita Luna,
dizendo que os humanos demoníacos começaram a se mover e que ele irá despertar. Luna fala que uma tempestade de sangue cairá sobre este continente de novo e ordena que se preparem, pois deviam alcançar o objetivo principal. Tudo isso para o bem da destruição do Império de Arcane. Existe um sentimento comum a todos que já jogaram muitos jogos: o fato de que existe uma linha tênue que separa o protagonista do vilão final. E o concorda com isso também. Ambos passam por muitas situações complicadas, excluindo os monstros-chefes que são pura maldade. Na maioria dos jogos atuais, os vilões que aparecem normalmente já passaram por traumas ou tiveram vidas muito difíceis, e isso vale para os protagonistas também. Em poucas palavras, até os vilões têm suas próprias razões para serem como são. As pessoas sempre foram fascinadas por esses vilões. Claro, isso não quer dizer que personagens bons e vilões sejam completamente iguais. Um vilão ainda é um vilão, eles não podem virar protagonistas, mas isso só se aplica aos jogos. Em um mundo destinado à destruição sem um protagonista, o único jeito de um vilão sobreviver seria virar tanto o vilão quanto o protagonista. Yu comenta que não gosta de arriscar sua vida, mas é inevitável, já que isso precisa ser feito. Não há outra escolha além dessa. A maior organização de vilões de Inner Lunatic, um grupo onde aqueles que querem a destruição da família imperial se reúnem, será seu destino. Ele então fala que irá para o Lunatic. Em outro lugar, a reitora e os instrutores estavam em uma reunião. Vernon pergunta se isso não seria perigoso, questionando se os outros instrutores sabiam de algo. Outro instrutor responde que Vernon estava supervisionando o teste e pergunta se havia feito algo de errado novamente. Vernon, irritado, diz que não havia feito nada. A reitora então pergunta o que os dois pensavam que estavam fazendo nesse momento. Rapidamente, Vernon diz que não era nada e pede para continuar de onde haviam parado. A reitora comenta que já havia informado a todos o conteúdo e pergunta se os dois não prestaram atenção. Outro instrutor explica que a reitora estava falando sobre o inimigo que apareceu durante o teste de admissão e ameaçou a academia. A reitora afirma que o objetivo daquela pessoa provavelmente era arruinar a Academia Elden e também arruinar o Império. Eleanor de Rivelin era só o começo, e ela questiona se eles sabiam por que ela, que é conhecida como a estrela do mundo das finanças, era o alvo. Outro instrutor comenta que era porque o comércio Rivelin, que a família Rivelin dirige, lida com 70% dos bens que são distribuídos pelo reino de Arcane. Vernon sugere que, se o inimigo deles estava mirando o comércio Rivelin intencionalmente, isso significa que já tinham um próximo alvo. A reitora confirma, dizendo que, ainda assim, o que aconteceu dessa vez foi um desafio e também um aviso enviado à academia. Assim, todos deviam fazer suas preparações para o que estava por vir. Em seguida, a reitora menciona que havia mais uma pessoa que poderia ser considerada perigosa. Vernon pergunta quem seria, e a reitora responde que era um estudante que poderia ser o mais talentoso dessa nova leva de alunos. Rapidamente, outro instrutor pergunta quem era, e pensa que, se Noah reconhecia alguém como talentoso, era a primeira vez que isso acontecia desde o caso da princesa. A reitora revela que era Kinox Renhabo. O instrutor pergunta se tratava do notório pervertido e bom para nada da família Renhabo. A reitora confirma, acrescentando que aquela criança poderia ser até mais forte que ela. Todos ficam surpresos com as palavras dela. Em outro lugar, Yu chega a uma taverna. O balconista pergunta o que um garoto estava fazendo ali. Yu pensa que aquele homem deveria ser Keiron, o dono da taverna para o mundo exterior, mas cuja verdadeira identidade era um pouco diferente. Em seguida, Yu se aproxima dele e diz: Luar na pena da garra, felicidade ao Império. Keiron apenas responde para ele e em frente, embora não tivesse ideia do porquê aquela pessoa lhe deu o código secreto. Yu diz que então queria entrar. Ele sabia que, para chegar ao quartel-general dos Lunatic, era preciso mover as garrafas certas. Após mexer em todas, o sistema informa que ele foi exposto a magia de alto nível, e devido a isso, sua mana irá fluir ao contrário temporariamente. O gênio sensível à mana será desativado. Após isso, ele é teleportado para o local designado.
Ao chegar, Yu pensa que seus status estão baixos demais. Devido a isso, sente-se um pouco enjoado. Logo em seguida, uma mulher com espada aparece diante dele e pergunta quem é ele. Yu a chama de Luna, sendo a líder da Lunatic, a única imperadora da espada entre os 3 imperadores da espada cujo rosto não é conhecido. Ele está nesse lugar por causa dela. Luna comenta que, além de saber onde fica o quartel-general deles, ele sabe quem é ela. Então, ela diz que vai perguntar novamente quem ele é. Devido a isso, Yu se apresenta como Kinox Renyabu e diz que gostaria de entrar para a Lunatic. Em outro lugar, Paracelsus comenta que Kinox parecia saber algo sobre a morte do velho Celsus. Aquele cara já sabia que seu professor estava morto, e duvida que ele acredite que um dos 3 imperadores da espada tenha coincidentemente perdido a vida por causa de alguém. Paracelsus não pode acreditar que eles propagaram essa mentira. Embora tenha sido por um breve momento, aquele cara o superou completamente no quesito velocidade. Nunca viu alguém tão rápido quanto ele, exceto o velhote. Toda a informação sobre ele provavelmente foi manipulada desde o começo. Os rumores sobre ele e seu comportamento, tudo é uma mentira. Mas Paracelsus se questiona o porquê disso. Porque a família Renyabu esconde alguém tão habilidoso quanto ele. Não sabe o motivo, mas isso não é da sua conta. Vai simplesmente atropelar qualquer coisa que ficar em seu caminho, ainda mais se essa pessoa for um nobre. A imperatriz do Império, Esteban von Arquirren, enlouqueceu e tentou governar com tirania, fazendo com que a autoridade da família real fosse dividida. Sua filha, Penélope, é conhecida por ser uma princesa benevolente e está erguendo suas próprias forças enquanto se opõe ao primeiro príncipe no cenário político. No passado, seu instrutor disse que ele teria que escolher um lado para sobreviver, ingressar na Academia Elden e pensar em qual lado ele quer estar enquanto estiver lá. Essa seria sua última missão. Enquanto dormia, ele tinha pesadelos sobre o passado, quando seu professor foi eliminado. Após acordar, comenta que, se ele está morto, deveria desaparecer de sua vida de uma vez, questionando qual a razão de uma pessoa morta aparecer constantemente em seus sonhos. Voltando a Yu, ele analisa os status de Luna. Ele sabia que essa garota era uma dos 3 imperadores da espada, um monstro que está à altura dos cavaleiros que atingiram seu auge com apenas 20 anos. A esgrima de Luna não é algo que qualquer um possa alcançar. Além disso, diferente das artes da espada negra, que ele só pode aprender quando se tornar o patriarca, as técnicas de espada de Luna não têm restrições, contanto que ele ganhe sua confiança. É claro, ele terá que se juntar a Lunatic e se provar para que isso aconteça. Luna pergunta por que o filho da família Renyabu estaria interessado em uma organização criminosa. Yu responde que é pelo bem da destruição do Império de Arkham e diz que ela provavelmente já sabe disso. Eles precisam primeiro derrubar a Academia Elden, que está sob a influência do Império, isso se quiserem destruir o Império. Com isso, ele se oferece para ser o espião dela. Luna questiona se ele acha que é competente o suficiente para fazer isso, e o confirma, e devido a isso ela diz que ele é bem ousado, perguntando seu nome. Em seguida, Yu se apresenta. Depois disso, Luna ordena ao homem chamado Duffy que prepare o desafio lunar. Duffy confirma e em seguida diz a Yu para vestir a roupa e segui-lo. Pouco tempo depois, em outro lugar, Yu pensa que isso é ótimo, pois tudo está indo de acordo com o planejado. Duffy explica que, após Yu chegar ao topo do altar, ele deve eliminar todos os inimigos que aparecerem, e não deve deixar o capuz cair. Yu pergunta o motivo disso, e Duffy diz que é porque essa é a única maneira de não ser exposto ao status Berserker. Yu pensa que, na verdade, ele sabe o motivo de ter que vestir essa roupa. O status anormal Berserker é um dos piores traços, pois aumenta as habilidades do jogador ao seu limite em troca de deixá-lo louco. Duffy acrescenta que, quando exposto à lua carmesim, a maioria das pessoas enlouquece, entrando no modo Berserk. Yu reflete que existem 2 condições para passar nesse teste: ficar sob a luz da lua carmesim, tomar cuidado com o status anormal Berserk e derrotar os monstros que aparecerem. Originalmente, o jogo não dava nenhuma informação sobre como passar nesse desafio,
Porque em um mundo com um protagonista, ninguém gostaria de se juntar a uma organização vilã. Assim, ninguém sabia como passar, mas ele acredita que deve ser capaz de conseguir. Luna comenta que, assim que ele começar o desafio, uma dessas duas coisas acontecerá. Ou ele passará e se tornará um membro da Lunatic, ou morrerá naquele lugar. Yu apenas diz que eles verão isso. Em seguida, Duffy começa o ritual, e logo em seguida, várias criaturas começam a aparecer. Rapidamente, Yu pensa que isso certamente está além do nível que ele consegue lidar no momento. Cada monstro é uma quimera, pelo menos de rank intermediário, e a quantidade de monstros é surreal. No entanto, ele sabe que há uma maneira de passar por isso, tirando seu manto. Luna se pergunta se esse cara ficou maluco. Logo em seguida, o sistema informa que a luz da lua carmesim fez com que o jogador recebesse o status anormal Berserk, e avisa que ele pode acabar perdendo o controle da sua mente, sem ser capaz de recuperá-la depois. Os status do jogador aumentou em 1,5 vezes e o efeito do traço negativo Berserk foi ativado. Entretanto, sorte e charme foram removidos da lista de status afetados pelo Berserk. Duffy comenta que não pode acreditar que Yu jogou fora seu manto, dizendo que isso é o mesmo que jogar fora a própria vida, e pergunta se deveriam pará-lo. Luna nega, dizendo que ele não é o tipo que escuta avisos desde o início, e se ele morrer ou não, não será problema deles. Duffy ressalta que ele é da família Renhabo, e que se Tel Renhabo tentar atacar a Lunatic, isso será ruim para eles. Luna responde que isso não vai acontecer, garantindo que cuidará para que isso não ocorra. Em primeiro lugar, ela pergunta se Duffy acha que Tel é o tipo de pessoa que exala amor paterno. Duffy responde que nem um pouco. Luna então decide que vão apenas observar, pois o pirralho ousado deve ter um plano. Rapidamente, as criaturas avançam contra Yu, mas ele consegue desviar e com sua espada dizima uma delas facilmente. Yu pensa que o mundo todo está pintado de vermelho, lembrando-se da descrição do teste lunar dentro do Inner Lunatic. Vários dos seus status foram aumentados um pouco, e não só isso, seus talentos melhoraram, sua altura aumentou e seus ombros ficaram mais largos. Agora, ele está em um nível em que seus colegas não conseguiriam lutar contra ele facilmente. Assim, ele dizima os monstros um após o outro, e o reflete que o status anormal Berserk é um dos piores traços dentro do Inner Lunatic, e também é um dos que só aparecem sob a luz da lua carmesim. No entanto, ele veio a este lugar com a intenção de usar isso desde o começo, por causa do talento que possui. O sistema informa que, devido à presença de dois traços de gênio, ele neutralizou o status anormal da lua carmesim, gênio da espada e do combate e o gênio sensível à mana. Yu pensa que é simples, se olharem o nível dos seus talentos com os olhos deste mundo, isso é extremamente injusto, e ele é quem se beneficia disso. Usando a execução negra, ele avança contra os monstros, acertando vários, e devido ao efeito do artefato Anel da Chama Negra, sua vida foi estendida em 2 dias e 7 horas. Yu fica animado e rapidamente começa a eliminar os monstros. Luna tenta falar com ele, mas Yu não consegue ouvir direito. Após dizimar todos os monstros, ele se dirige a ela e pergunta se o teste acabou. Poucos minutos antes, Luna havia comentado que acha que terão que reconhecê-lo como um dos membros da Lunatic. Duffy diz que existem apenas algumas pessoas no continente com aquele nível de talento. Ela então grita para Yu dizendo que ele passou no teste e já podia voltar. Mas Yu continua a eliminar os monstros. Ela se questiona se ele foi consumido pela loucura, e Duffy sugere que talvez devessem eliminá-lo agora. O que eles não sabiam é que Yu queria aproveitar ao máximo essa situação para aumentar seu tempo de vida. Após isso, Luna comenta que Tel criou um monstro. Yu pensa que conseguiu, e Luna considera que Nox Renhabo alguém bem interessante. Em seguida, Duffy entrega um manto para Yu, dizendo que apenas os membros nobres da Lunatic podem usá-lo. O sistema informa que ele obteve o manto dos membros da Lunatic. Ao analisar o item, Yu percebe que ele possui vários efeitos e habilidades ativas que serão de grande ajuda. Yu pensa que tudo isso foi bom demais. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever.
Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!